Bem, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira mesa do primeiro seminário do Laboratório de História Pública. Para quem eventualmente não me conhece, eu sou o professor Rafael Sebrián, coordeno o programa de extensão Laboratório de História Pública neste ano de 2021, e nesta mesa de abertura, né, intitulada Reflexões sobre o Programa de Extensão Laboratório de História Pública, mais do que qualquer coisa, o nosso objetivo é apresentar o programa, né, para quem não faz parte dele, para quem não o conhece ainda, né, uma vez que o público inscrito no evento, ele extrapola muito aquele que compõe efetivamente a equipe de execução atual do programa, que é formado por professores e professoras, e por alunos e alunas, né, do curso de História ou de outros cursos que atuam como bolsistas ou como voluntários. Então, eu preparei uma pequena apresentação, né, nada muito extensa, até porque a intenção não é essa mesmo, nessa primeira mesa. As mesas mais importantes são aquelas que acontecerão a partir de hoje à tarde, que dizem respeito à comunicação dos resultados das atividades desenvolvidas nos projetos ao longo do ano de 2021. Então, eu começo aqui agradecendo a presença de todos e todas, especialmente do professor Mário, que é um dos professores que compõem, né, o programa como coordenador de um dos projetos. Né, eu já vou mencionar a seguir o título do projeto coordenado pelo professor Mário, dos bolsistas, né, que estão aqui neste ano, né, são Fabrício, Felipe, Matheus e Rânia, né, e também de voluntários e voluntárias que estão aqui e que eventualmente assistirão depois a essa sessão de abertura. Então, como eu disse, o objetivo é muito modesto nessa sessão de abertura, abrir um espaço efetivamente para a apresentação do programa, uma vez que nós pretendemos, né, eu vou falar disso daqui a pouco, nós pretendemos mantê-lo como um programa constantemente em funcionamento no curso de História, né, há motivos para isso, que eu vou mencionar a seguir, né, e também para que vocês conheçam, né, essa que é a principal atividade de extensão desenvolvida pelo curso de História e possam se aproximar dela de alguma maneira, pelo menos no ano que vem, já que neste ano a atividade já está chegando ao seu fim, né? O seminário ele também marca o encerramento das atividades do programa de extensão no ano de 2021, atividades que foram encurtadas, né, em virtude de questões de editais e coisas afins. Então, eu vou mencionar algo a respeito também a seguir. Fiquem absolutamente à vontade, enquanto eu estiver propondo aqui a minha exposição, para me interromper. Né? Bom, aí eu começo, né, aqui na minha apresentação, com uma pergunta, né? Por que um seminário no Laboratório de História Pública? Né? Por que nós estamos organizando, então, este evento neste ano de 2021, já que, né, o programa existiu em 2020 e ele não teve um evento equivalente a esse, né? Quando eu e Elaine, né, que coordenamos o programa neste ano, nós assumimos a coordenação, né, e propusemos o encaminhamento das atividades para este ano, nós decidimos que, além dos projetos, né, que são a parte mais importante do programa, o programa deveria ter, ao seu término, né, ao próximo do seu término, no mês de dezembro, ele deveria ter um espaço, né, uma espécie de um fórum, enfim, não apenas para a apresentação e comunicação dos resultados de cada projeto, o que, repito, será feito a partir de hoje à tarde. Né? A primeira mesa é a mesa do projeto Dimensões Africanas, coordenado pela professora Elaine. Né? Amanhã de manhã essa programação continua, né? Vocês já se inscreveram, vocês viram, né, a programação. Então, só para lembrar, né, então hoje à tarde nós temos a mesa do Dimensões Africanas nos recursos didáticos. Amanhã, né, de manhã, nós temos a mesa do projeto Acervo da Cultura Negra com Gadeira em Poço Fundo, no sul de Minas Gerais. Amanhã à tarde, né, às 14 horas, assim como hoje às 14 horas, teremos a mesa do projeto Centro de Documentação da UniFAM-MG, Extensão, Ensino e Pesquisa
na produção e na divulgação do conhecimento histórico, né? Então, o acervo da cultura negra Congadeira em Poço Fundo, no sul de Minas Gerais, é coordenado pela professora Lívia, e o projeto do Centro de Documentação é coordenado pelo professor Mário. E na sexta-feira de manhã, teremos a mesa sobre o projeto Novas Mídias para a Produção e Comunicação do Conhecimento Histórico, que é coordenado pelo professor Luiz Sabé. Então, as atividades terminam na sexta-tarde com uma mesa de novo, de reflexões e de indicação de algumas possibilidades, né, encaminhamentos futuros que nós já temos imaginado para o programa. Eu mencionarei algumas delas aqui hoje, mas desenvolveremos melhor esses argumentos na sexta-feira à tarde, né? Bom, então, por que um seminário? Em primeiro lugar, porque as atividades dos projetos de extensão que compõem o programa, elas costumam ser apresentadas quase que exclusivamente num evento que é importante, que a universidade organiza, que acabou de acontecer, enfim, que é o simpósio integrado, mas isso acaba acontecendo de uma maneira muito protocolar, né? Então, bolsistas de cada projeto inscrevem, né, um trabalho, porque isso é obrigatório, e apresentam, né, os resultados desse trabalho numa comunicação oral, em sessões que, invariavelmente, são assistidas por poucas pessoas, né? Então, pouquíssimas pessoas que estão ali para assistir e tudo mais. Nos últimos anos, na Semana de História, quem já está no curso há mais tempo deve se lembrar, né? O que acontecia é que nós estávamos, né, organizando um espaço como parte da programação da Semana de História, tanto sobretudo enquanto ainda estávamos no modelo presencial, né? Mas também isso aconteceu no modelo remoto, né, no ano passado. Havia um espaço específico para a discussão dos projetos de extensão, né? Então, o Mário, por exemplo, participou, né, coordenando esses espaços na Semana de História. E na programação deste ano, nós decidimos que isso também era pouco, né? Era pouco para um programa de extensão que já estava no seu segundo ano ter apenas uma tarde, enfim, como costumava acontecer, para apresentação e comunicação dos resultados. Então, nós decidimos, eu e a Elaine, que não pôde estar aqui, teve um problema, um compromisso pessoal, né? Mas que estará conosco a partir de hoje à tarde. Lívia também foi convocada para uma reunião, né, sobre o residência pedagógica, enfim. Então, eu e a Elaine decidimos que seria necessário dedicar um espaço específico, mesmo que fosse pequeno, né? É um evento pequeno aí de 6 encontros, né? Encontros curtos. Seria necessário dedicar, então, um espaço para a apresentação desses resultados e para que vocês pudessem, né? Vocês, eu digo, vocês que não compõem o programa, mas que se interessaram por ele de alguma maneira, para que vocês pudessem ouvir falar de cada projeto, né? Ouvir falar do programa de uma maneira geral, depois ouvir falar de cada projeto, se interessar por ele e eventualmente se integrar a ele a partir do ano que vem, né? Então, o motivo principal é esse, né? Para que nós tenhamos um espaço efetivo de comunicação, mesmo que restrito ainda, né, ao curso, com um alcance menor do que nós gostaríamos, né? E ainda no modo remoto, né, no qual nós continuaremos por um tempo pelo menos, a nossa intenção era criar esse espaço para comunicar esses resultados e para atrair pessoas interessadas no programa. Bom, o programa existe porque, né, vou dizer obviedades aqui para muitas pessoas, mas talvez não para outras, né? Então me perdoem se eu for muito óbvio, mas para mim isso é importante, né? O programa existe porque a universidade ela é fundada naquilo que nós chamamos de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Esses são, as pessoas costumam chamar, né, os 3 pilares das universidades, ou o tripé fundador das universidades, né, não apenas públicas, mas de toda instituição de ensino que se julga e se define, né, e pode ser definida como universidade, né? Então, uma universidade precisa necessariamente, para ser universidade, precisa desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e, de preferência, né, nem sempre isso
acontece efetivamente de maneira indissociável, ou seja, articulando essas atividades, né, de ensino, de pesquisa e de extensão. Digo nem sempre isso acontece porque, costumeiramente, né, o Mário tem aqui na Unifal uma longa trajetória de atuação na área de extensão, muito maior do que a minha, aliás, né, coordena projetos, né, já coordenou programas, já exerceu funções na Pró-Reitoria de Extensão, sabe bem disso que existe uma dificuldade de compreensão, inclusive entre docentes, né, de como articular essas dimensões. Então, não raramente os programas são propostos, né, sem essa articulação, acabam não sendo qualificados exatamente por causa disso. Mesmo projetos, né, são propostos também sem essa articulação, porque muitas vezes as pessoas entendem, né, em algumas áreas, que a extensão universitária seria uma espécie de dimensão de prestação de serviços na universidade, né? E claro que isso pode acontecer, né, em algumas atividades, mas isso é muito pouco, né? Isso não define efetivamente essa dimensão da extensão. Mas exatamente para definir melhor, né, para quem não conhece esses debates, né, eu trouxe aí as definições que constam na página da Pró-Reitoria de Extensão da Unifal-MG. Né? Então, a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa. Então, percebam, né, já há aqui uma ideia, né, de que é uma atividade que precisa se integrar à matriz curricular e, portanto, ao ensino e à organização da pesquisa, né, constituindo-se em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, percebam, né, como aqui se diz, né, que a extensão é processo, né, ela não é ação pontual, ela é processo interdisciplinar, né, com dimensões político-educacionais, culturais, científicas e tecnológicas, definida pela interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, ou seja, ao contrário da concepção até do senso comum, ou mesmo de colegas das universidades, né, a extensão ela se define pela interação, né, não pelo oferecimento de serviços, né, ou de atividades da universidade para outros setores da sociedade. Né? O que se prioriza nas atividades de extensão é a interação transformadora, ou seja, as instituições de ensino superior oferecendo algo, né, para os diferentes setores da sociedade, mas recebendo desses setores da sociedade nesse processo de interação transformadora, né, que, portanto, necessariamente deve mudar a universidade, né, por meio de reflexões, práticas, né, e outras ações, né, mas deve mudar também esses setores da sociedade impactados por essas atividades. Né? Claro que, como estamos em uma universidade, isso se dá por meio da produção e da aplicação do conhecimento, né, em permanente articulação com o ensino e a pesquisa. Existem diversos tipos de atividades de extensão, mas os dois principais, né, e os dois mais importantes, são os programas de extensão e os projetos de extensão. Né? Então, o que são programas e projetos? Né? De novo, recorro às definições que constam na página da PROEX. Né? Programa de extensão é uma ação de extensão que compreende um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, cursos, eventos, prestação de serviços, cujas diretrizes e escopo de interação com a sociedade se integram preferencialmente às linhas de pesquisa e ensino desenvolvidas pela instituição. Então, o programa ele articula, né, um conjunto de projetos e outras ações, o que significa que, em termos de escala, né, e dimensões, ele é maior, né, do que um projeto, né, porque um projeto pode ser uma parte de um programa de extensão, como é o caso, inclusive, do Laboratório de História Pública. Né? Além dos projetos, também compõem os programas de extensão com muita frequência outras ações, né, como cursos, eventos, né, é o caso aqui do que a gente está fazendo, né, desse primeiro seminário do Laboratório de História Pública, é um evento, né, dependendo da área específica, né, também atividades de prestação de serviços. Então, a universidade, ela tem, aqui não é o nosso objetivo, né, mas
Para quem chegou, por exemplo, à Unifal em 2021, que eu acredito que nós temos aqui algumas pessoas que entraram no curso em 2021, e talvez não tenha nem, enfim, por conta dessa situação sui generis que a gente vive com a pandemia, é possível que vocês não tenham nem ido até a universidade até agora, não tenham nem conhecido a Unifal direito, né? A Unifal desenvolve uma série de ações de extensão, né? Seja em forma de projetos, de programas, de cursos, de eventos, enfim, nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, nós temos, por exemplo, e aí o Mário tem uma atuação muito importante nisso, nós temos projetos de música, né, de cultura, de artes, enfim, uma série de atividades que eu recomendo que vocês visitem a página da ProEx, né, e conheçam, e que esperamos, né, a partir do ano que vem, em algum momento, não sabemos bem quando, possam voltar a ser desenvolvidas presencialmente, né? Os projetos de música, por exemplo, foram muito impactados, né, por conta do isolamento, né, e da pandemia. Então, a gente não vê a hora, né, Mário, de que isso volte a acontecer presencialmente, para que, né, a gente consiga ter o madrigal de novo, camerata, orquestra de violões e todas as outras atividades tão importantes. Bom, um projeto de extensão, né, como, né, se define, né, uma ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado, visando resultado de mútuo interesse, vejam de novo, né, a interdependência, de mútuo interesse para a sociedade e para a comunidade acadêmica. O projeto pode ser desenvolvido de duas maneiras, articulado a um programa ou sem articulação, desenvolvido individualmente por meio de procedimentos apresentados em proposta única. Então, como eu vou dizer para vocês a seguir, o curso de História tem um histórico de projetos, né, desenvolvidos mesmo antes da existência do programa, e o que o programa tentou fazer, né, e continua tentando fazer, acredito que com sucesso, é articular esses projetos, né, para que eles funcionem mesmo como um conjunto de atividades, né, não isoladas, né, e possam oferecer essa interação com a comunidade, né, com a comunidade não universitária, mas também com a comunidade universitária, né? Então, o curso de História ele tem um histórico, né, como eu acabei de dizer, de projetos de programas de extensão. Além desses programas e projetos de extensão que eu estou mencionando aqui no slide, eu gostaria de destacar, né, que professores e professoras do curso de História coordenam e coordenaram, né, já outros programas e projetos de extensão, né? Então, citei aqui o professor Mário, que está presente, que já coordenou e continua coordenando, né, atividades na área de cultura, arte, música, até porque também, né, musicista. Mas por exemplo, a professora Marta, o professor Walter, mesmo a professora Lívia, se eu não estou enganado, já coordenaram outros projetos, né? A Lívia coordenou por um tempo, acho que ainda coordena talvez o cursinho, né? Que é uma atividade extensionista, registrado como uma atividade extensionista, né? O cursinho pré-vestibular. O Walter e a Marta coordenaram, né, o Maracatu, Muiractã, que é uma atividade também muito importante, né? Então, além dos projetos e programas efetivamente vinculados ao curso, né, com atividades mais propriamente do curso, professores e professoras já coordenaram e continuam coordenando em alguns casos outras ações. Os dois projetos, as duas ações mais longevas do curso de História são essas duas que eu listei aí, né? O projeto que anteriormente se chamava Dimensões Africanas nos Livros Infantos Juvenis, que foi criado em 2012 pela professora Elaine. A professora Elaine, assim como eu, ingressou no curso de História em 2011, e em 2012 ela começou a desenvolver esse projeto, que existe até hoje, né? Foi modificado nos últimos 2 anos, inclusive o título, mas existe até hoje. Ele funcionava de maneira autônoma e desde 2020 passou a funcionar como uma parte do programa de História Pública, do Laboratório de História Pública. E o professor Luiz Sabé, eu não consegui me lembrar exatamente, não consegui localizar qual foi o ano, né, mas o Luiz entrou na Unifal em 2014, então é muito provável que ele tenha criado
o Novas Mídias, né, entre 2015 e 2016. Vai ter uma mesa, né, sobre isso na sexta, 2015, né? Então, a gente vai ter tempo também para conversar sobre o histórico, né, desses projetos, né? Eu mesmo tive, durante alguns anos, né, o Núcleo de Estudos Americanos, o NEA, registrado como programa de extensão, depois como projeto. Nos últimos anos que ele funcionou, ele acabou funcionando como evento, né? Então, a gente tem um histórico, né, de programas e projetos de extensão no curso de História, mas esses programas e projetos estavam ligados, né? É claro, às atividades de ensino e de pesquisa de professores e professoras, e funcionaram muito bem, né? Tanto Dimensões Africanas como Novas Mídias, né, criaram repositórios, tiveram um impacto muito significativo, né? Mas faziam isso de uma maneira desarticulada, ou seja, né, as ações funcionavam, não havia nenhum tipo de articulação. Isso começou a mudar no ano de 2019, né, como eu vou dizer aqui para vocês, né, o que eu chamei de o delineamento do LHP, né, que aconteceu, né, entre 2019 e 2020. Então, já há alguns anos, né, há muitos anos, aliás, vem acontecendo, né, nas universidades brasileiras, por conta de fóruns de extensão, né, das diretrizes nacionais a respeito das políticas de extensão nas universidades, vem acontecendo uma discussão que nos últimos 3 ou 4 anos se intensificou sobre a curricularização das atividades extensionistas nos cursos de graduação. Isso tomou formas definitivas nos últimos 3 ou 4 anos, quando essas políticas foram efetivamente formatadas em nível nacional e começaram a ser aclimatadas nas universidades. Para quem não ouviu falar disso, né, nós temos, eu digo, né, as universidades públicas e particulares, né, temos um prazo, né, que se encerrará no ano que vem, para incorporar aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, obrigatoriamente, né, porque nós fazíamos isso até agora, como eu disse desde o início, como uma parte das atividades fundantes da universidade, né? As atividades de extensão, elas eram feitas como uma parte desses pilares fundadores e de sustentação das universidades. Mas acontecia que, enfim, tinha alguns cursos que tinham mais atividades de extensão, outros menos, outros não tinham nenhuma, dependendo das características do curso, e isso vai mudar a partir do ano que vem, né, por força de encaminhamentos legais, né? Então, nós, inclusive no curso de História, nós teremos que modificar, já estamos fazendo isso neste momento, o projeto pedagógico do curso para incorporar uma carga horária de 10% do total da carga horária do curso de atividades extensionistas curricularizadas. O que significa isso? Diferente do que nós temos hoje, né? Quem já está mais para o final do curso já viu isso, né? As atividades de extensão, elas são computadas hoje em dia no curso de História, na maioria dos cursos, como parte do que nós chamamos de atividades complementares, né? Que é uma carga horária que vocês têm que cumprir também para integralizar o curso, essa carga horária de 200 horas, definida por diretrizes, né, curriculares, e quem já viu essa regulamentação, ou já chegou nessa etapa do curso, sabe que uma parte dessa carga horária pode ser cumprida em atividades extensionistas, né? Então tem uma tabela, uma regulamentação, a gente pode falar disso depois, se for o caso. Então, mas isso era as atividades eram uma parte das possíveis atividades complementares, né? Era possível cumprir essas atividades complementares de outras maneiras, com atividades de pesquisa, participação em eventos, né, como a Semana de História e outros eventos, enfim, esse aqui mesmo. Então, até esse momento, né, o lugar das atividades extensionistas na maioria dos cursos, além dessa participação nos projetos e nos programas, ele acabava aparecendo, digamos, ele se materializava no momento do cômputo das atividades complementares, que as pessoas insistem em chamar, algo que me irrita muito, de horas formativas, né? O nome é atividades complementares, né? Enfim. Então, o que aconteceu é que nos últimos anos, inclusive a Unifal se integrou a esse debate,
que foi estabelecido, repito, por força de determinações, né, legais, e definiu, né, aí mais recentemente ainda, do ano passado para esse ano, diretrizes específicas sobre a curricularização das atividades extensionistas. Aí eu não estou mais falando das atividades complementares, eu estou falando de algo diferente, né? Então, de algo que vai integralizar as matrizes dos cursos, tanto quanto, por exemplo, hoje em dia, o TCC integra, né, a matriz. Então, sem cumprir o TCC, que é um componente curricular, hoje em dia vocês não podem se formar no curso de História, né? Sem cumprir as atividades complementares, também vocês não podem, mas as atividades complementares, repito, elas têm uma diversidade de possibilidades. O que vai acontecer a partir do ano que vem, né, quando a gente aprovar o novo projeto pedagógico, não ano que vem, provavelmente para a próxima turma, a gente espera que sim, mas talvez não dê tempo, talvez só para a turma que ingresse em 2023. O que vai acontecer é que haverá uma carga horária de 10% do total do curso, o que vai dar algo entre 320 e 350 horas, né? Que necessariamente terá que ser cumprida por todos e todas que estiverem no curso de História, participando de projetos e programas de extensão. Apenas do curso de História? Não necessariamente, né? A gente vai abrir, como se espera que aconteça, inclusive, a possibilidade das pessoas desenvolverem essas atividades em outros programas e projetos de extensão da universidade ou de outras universidades. Mas a gente vai ter um momento em que discutiremos isso com vocês, com calma, explicaremos quais serão as turmas que serão impactadas, talvez só as turmas novas sejam impactadas, enfim. Vai haver um momento em que isso vai acontecer. Eu não quero antecipar nada aqui, porque não é o objetivo também. Mas já como parte dessa discussão, né, como parte da discussão sobre a curricularização da extensão, nós começamos ainda lá no ano de 2018, isso ficou mais forte no ano de 2019, a refletir sobre a necessidade, a pertinência ou não, eu digo nós, né, um grupo de docentes do curso, de criar um programa de extensão que articulasse os projetos, né, e que pudesse, né, criar corpo, né, se fortalecer até o momento em que nós chegássemos, que é o que está se aproximando, né, nós chegássemos à circunstância de obrigatoriedade da curricularização da extensão. Ou seja, a nossa ideia era refletir sobre a pertinência, né, a necessidade de criar um espaço institucional que articulasse ensino, pesquisa e extensão, e que pudesse nos dar já as bases para o desenvolvimento dessas atividades de extensão curricularizadas no curso de História. Né? Ao mesmo tempo, vinha acontecendo no curso, né, já há muitos anos, inclusive na escrita, no encaminhamento de propostas de pós-graduação, enfim, havia um fortalecimento gradativo dos debates sobre história pública, sobre ensino de história e sobre as relações, né, entre a história pública e o ensino de história. Né? Entre alguns docentes isso era mais forte, né? Nós temos, por exemplo, no corpo docente a professora Marta, que acho que todos aqui conhecem, que é uma referência nessa área de história pública, né? Então, isso vinha se desenvolvendo, né? Por exemplo, a professora Juliana Filgueiras, né, que hoje está na UFMG, que foi professora de ensino de história na Unifal, ela desenvolveu, enquanto esteve na Unifal, atividades, né, de pesquisa que já se vinculavam a ações extensionistas muito importantes, com acervos escolares, enfim. Então, havia uma trajetória, né, de fortalecimento desses debates, né, e havia também, né, uma vinculação de ideias de pesquisa, né, pontuais, de professores, né, de projetos, com projetos de pós-graduação, né, dos professores que já atuavam nos programas de pós-graduação da Unifal. Então, de uma maneira muito genérica, né, a articulação, principalmente desses 3 eixos de preocupações, né, primeiro, as preocupações relativas à curricularização das atividades extensionistas, depois, mas não necessariamente numa ordem, né, cronológica, né, o fortalecimento dos debates sobre história pública e ensino de história, e né, cada vez mais intensa necessidade de vincular
projetos de pesquisa individuais com projetos de pós-graduação. Isso levou, então, lá em 2019, nós começarmos a discutir essas possibilidades, né, e acabamos chegando, né, num determinado momento, à definição do Laboratório de História Pública. Né? Isso aconteceu mais ou menos no segundo semestre de 2019, né? Foi um processo capitaneado pelo Walter, né, que hoje está afastado, né, para o desenvolvimento do pós-doutoramento. Foi ele que organizou as primeiras reuniões, enfim, né, pensando, né, que naquele momento em criar um espaço para desenvolver os projetos de pesquisa e de extensão, para oferecer estágios obrigatórios e não obrigatórios, para ofertar cursos e oficinas, né, para envolver a comunidade externa em projetos de autoria compartilhada, que é algo que a gente, até pela pandemia, ainda não conseguiu avançar, né, para estabelecer parcerias com órgãos, instituições, né, e tudo mais, e também, como eu disse, para oferecer atividades de extensão curricularizada. Né? É claro, né, que existe uma intenção maior, né, que eu nem estou mencionando aqui diretamente porque ela ainda está um pouco distante, de transformar o Laboratório de História Pública não apenas em uma atividade de extensão registrada, que não é pouco, mas em um espaço efetivamente institucional, né? Como existe, né? Aí repito, para quem nunca esteve, né, na universidade ainda, né? Não vai entender muito bem o que eu estou dizendo, mas para quem já esteve, sabe que nós temos, né, no curso de História, um laboratório de ensino de História, né? Nós temos uma sala que é do curso, né, que tem um espaço específico com mobiliário, com um acervo, né, bibliográfico de materiais. Então, da mesma maneira, nós, desde o início das discussões, intentamos, né, e ainda, claro, buscaremos a realização disso, criar um espaço institucional efetivamente materializado para o Laboratório de História Pública, né, também com mobiliário, com computador, né, computador, por exemplo, para edição de vídeos, execução de jogos, equipamentos de gravação de áudio e vídeo, com estagiário, enfim, isso era uma intenção que nós não conseguimos concretizar, até pelas características dos últimos 2 anos, mas que nós ainda buscamos, né? Nós não descartamos isso, muito pelo contrário, sobretudo se a gente considerar o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Estou dizendo não por causa da pandemia, necessariamente, claro que a pandemia vai impactar ainda nossas vidas, mas por conta da implementação, né, dessa curricularização das atividades de extensão como algo obrigatório nos cursos, e isso vai, é claro, demandar investimentos da universidade e de nós. Né? Então, a partir, né, dessas conversas, enfim, Walter escreveu, né, um projeto, né, sobretudo ele, mas nós todos colaboramos de alguma maneira, né? Ele escreveu um projeto, e nesse projeto, né, que foi proposto no final de 2019 e início de 2020, havia um diagnóstico, né, e um objetivo. Então, eu destaquei aqui para vocês, isso está resumido, né, esse diagnóstico e esse objetivo estão resumidos na página do Laboratório de História Pública, que depois eu vou indicar aqui para vocês. Então, o diagnóstico era esse, né, o conhecimento sobre o passado tem interessado a grupos cada vez mais abrangentes e não satisfeitos com o ensino escolar de história. Ao mesmo tempo, a precariedade, e aí percebam, né, para quem já leu um pouco sobre história pública, quem fez alguma disciplina já com a Marta, está participando da oficina de projetos, enfim, ou simplesmente se interessa por isso, vocês vão perceber que tem aqui uma marca muito forte dos debates sobre autoria compartilhada e os debates mais importantes da área de história pública. Ao mesmo tempo, a precariedade do ensino escolar público brasileiro afeta tanto a qualidade educacional quanto o interesse dos jovens pela atuação em instituições escolares públicas. Além disso, os espaços não escolares de formação histórica têm proliferado em todo o mundo, seguindo mais o ritmo dos interesses de mercado do que uma reflexão qualificada sobre esse campo. Nesse cenário, podemos dizer que a formação institucionalizada para uma história pública no Brasil é praticamente inexistente. Isso tem mudado, né, com cursos, mas não ainda cursos institucionais, efetivamente, né, promovidos, por exemplo, pela rede de História Pública, a rede brasileira, como um curso que aconteceu no início do ano de 2021.
O curso de História da Unifal-MG tem tratado desses problemas até agora, por meio de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, desarticulados entre si. Né? Esse foi o nosso diagnóstico, que eu, inclusive, já tinha apresentado aqui para vocês. Intentamos fortalecer esses projetos, articulando-os para criar oportunidades de ampliação e de institucionalização de novos tipos de formação histórica demandados hoje. O conhecimento sobre o passado, né, aqui ele colou de 2 vezes, enfim, é o mesmo texto, né? É até aqui demandados hoje, né? Bom, então, a partir desse diagnóstico, né, qual era o objetivo geral e qual continua sendo o objetivo geral? Construir um programa de ações articuladas voltadas à formação e atuação de historiadores em espaços não necessariamente escolares, com a efetiva colaboração de públicos diversificados, né? Ou seja, não se descarta que o espaço escolar, muito pelo contrário, mas, né, pensamos também em desenvolver cada vez mais atividades para formação e atuação, dos futuros profissionais da área de história em espaços não necessariamente escolares, o que é algo muito característico, né, de toda a área de história pública, desde o início do desenvolvimento da história pública em variados espaços e tempos, né, mas marcadamente desde os anos 1970. Bom, então, a partir desses diagnósticos, né, foi encaminhada uma proposta no final de 2019, início de 2020. Essa proposta foi aprovada, né, ela, na época, era coordenada pelo Walter, né, e pela Lívia, começaram, né, o programa passou a funcionar com... Eu coloquei 3 aqui, mas houve um momento em que chegaram a ser 4 bolsistas, né? Então, no ano de 2020, né, funcionaram os seguintes projetos, né, como parte do programa de extensão. O Dimensões Africanas dos Materiais Didáticos, coordenado pela professora Elaine. O Novas Mídias para a Produção e Comunicação do Conhecimento Histórico, coordenado pelo professor Luiz. E o Ensino de História e História Pública, ou História Pública e Ensino de História, tem uma variação aqui nos registros, mas, enfim, era um projeto coordenado pela professora Lívia e pelo professor Olavo, né? Claro que, né, vou lembrar, né, está aqui no terceiro tópico do slide, tudo isso foi pensado antes da deflagração da pandemia, né, no final de 2019 e início de 2020, então tanto Dimensões Africanas quanto esse projeto da Lívia e do Olavo, eles almejavam o desenvolvimento de atividades nas escolas, né, atividades não apenas presenciais, mas articuladas às escolas, né? Isso acabou acontecendo só parcialmente, né, por conta da pandemia, é claro. Uma parte muito interessante, né, das atividades, né, do programa, né, foi ao longo do ano de 2020, né, o Walter encaminhou isso muito bem, para pensar mais ainda nessa integração com a comunidade não universitária, o desenvolvimento de um concurso para a definição do logotipo do laboratório, né, que é esse logotipo aqui que vocês viram aqui no começo. Então, a gente fez um concurso, teve um edital e tudo mais, e um discente, né, da educação básica se inscreveu, né, e a proposta dele acabou sendo aprovada, né, então a gente usa o logotipo desde então, né, mas o programa foi muito impactado, né, pela pandemia, sobretudo essas 2 ações que tiveram que se reorganizar de uma maneira muito profunda, né, tanto o projeto coordenado pela Elaine, quanto o projeto coordenado pela Lívia e pelo Olavo, que previam, né, atividades nas escolas, né, e essas atividades acabaram não acontecendo completamente. Houve também um curso, né, de História Pública, oferecido pela professora Marta, né, esse curso se desenvolveu durante um tempo específico, depois a Marta, inclusive, acabou transformando esse grupo, né, derivado do curso em um grupo suprainstitucional, que existe até hoje, enfim, né, e nós trabalhamos também mais intensamente no estreitamento dos vínculos do laboratório com a graduação. A expressão mais significativa disso no ano passado, né, no ano 2020, foi a realização da Sexta Semana de História. Então, quem já estava no curso deve se lembrar que a Sexta Semana de História já foi realizada, é claro, em modalidade remota, e as atividades fizeram parte do programa, né? Tanto é que o evento todo foi transmitido, tal como está sendo transmitido esse ano também, né?
e armazenado pelo canal, né, do Laboratório de História Pública no YouTube, né? Então, quem ainda não entrou, né, entra lá, se inscreve, é só procurar Laboratório de História Pública no YouTube, e lá tem inclusive a playlist, né, com todas as atividades desenvolvidas na sexta semana de História, né? Um outro trabalho muito importante, né, claro, além do trabalho dos projetos, que depois pode ser detalhado nas sessões, né, uma outra atividade muito importante foi o fortalecimento das redes e das mídias sociais da LHP por meio do trabalho de bolsistas, né? Então, bolsistas e voluntários se revezaram. Aí vocês me desculpem, viu, gente, por eu não estar citando aqui as pessoas, não é nenhuma desvalorização, enfim. O Fabrício, por exemplo, que está aqui, fez parte, né, do programa no ano de 2020 também. Não é o meu objetivo, não é desvalorizar ninguém aqui, não, mas exatamente para não esquecer ninguém, eu preferi não citar. A gente teve uma troca razoavelmente intensa no ano de 2020 de pessoas, né, que estavam nos projetos, saíram, ficaram como voluntários, depois saíram também, mas essas pessoas foram fundamentais para o fortalecimento das redes e mídias sociais da LHP, né? Em primeiro lugar, para o desenvolvimento do site, né, que está aí o link, se alguém nunca visitou, né, eu peço aí que vocês visitem, né, prestigiem. Nesse ano a gente não atualizou, né, o site, ele foi atualizado pela última vez no ano passado. Esse ano, enfim, foi bem mais curto o cronograma de desenvolvimento, né? Criamos o canal do YouTube, né, que cresceu sobretudo por causa da Semana de História, e agora cresceu um pouco de novo em número de inscritos, né, por causa da Semana de História de novo. Então, eu peço que vocês acessem, né, divulguem, e as redes sociais, que também foram usadas de maneira mais intensa no ano passado, o Facebook, o Instagram e o Twitter, né? O Twitter, o Walter, né, que cuidava mais especificamente. O Facebook e o Instagram eram administrados, né, pelos bolsistas e voluntários, então havia uma divulgação também houve, né, uma divulgação bastante intensa dos resultados dos projetos, né? Bom, tem uma outra dimensão de estreitamento dos vínculos com a graduação, que eu não destaquei aqui no slide, mas que foi indispensável no ano passado, e que quem estava no curso percebeu isso, sabe, se lembra, né? Foi motivada diretamente pela existência, né, pelo advento da pandemia. Então, o que acabou acontecendo, né, só recuperando aí um histórico breve, para quem não estava ainda na Unifal, é que a Unifal, tão logo foi deflagrada a pandemia lá no meio de março, né, dia 13, dia 14 de março, a Unifal paralisou brevemente as atividades e decidiu que ia voltar quase que imediatamente no que foi chamado na época de regime especial de estudos, né, que nada mais era do que uma adaptação muito acelerada e precária das atividades de ensino presenciais ao ensino remoto, né? Então, nós, professores e professoras, meio que de uma maneira compulsória e aleatória, fomos instados a transferir as nossas atividades para o modelo remoto, cada um numa plataforma, cada um do jeito que queria fazer, com atividade síncrona, só com atividade assíncrona, enfim. Isso gerou um pequeno caos na Unifal, né, como aconteceu em outras universidades também, e nós seguimos, né, nesse sistema entre meados de março e início de abril, né? A situação estava tão desorganizada e tão caótica, enfim, que houve um protesto generalizado, a universidade acabou paralisando esse regime especial de estudos, paralisou as atividades, inclusive, paralisou o calendário, e aí correram alguns meses, né, até meados do ano de 2020, de preparação, de cursos, né, de formatação, para que no segundo semestre pudessem voltar às atividades, aí sim, no que a Unifal chamou de ensino remoto emergencial. Aí já com a adoção da plataforma, né, na época o G Suite, que é hoje o Google Workspace, né, com cursos para a utilização do Moodle e tudo mais. Nesse intervalo, né, de abril a junho, julho, mais ou menos, no curso de História, nós fizemos algumas assembleias, fizemos alguns debates, reuniões de colegiado, enfim,
E por conta dessas discussões e das ideias que foram surgindo, a professora Elaine, né, com a ajuda da professora Lívia, articulou uma proposta de atividades, né, que a gente desenvolveu ao longo dos cronogramas do ensino remoto do ERE 1 e ERE 2, né, ou ERE 1 e ERE 2, como diz a Elaine, que, né, foram os cronogramas de calendários suplementares, né, que aconteceram a partir de agosto. No curso de História, nós desenvolvemos atividades que foram muito diferentes do que o resto dos cursos na Unifal desenvolveram. Então, nós cancelamos quase que na totalidade a oferta das disciplinas obrigatórias do curso, criamos disciplinas, né, específicas, né, que os chamados tópicos em História na Pandemia, e esses tópicos eles funcionaram como eixos, né, de atuação, estavam articulados a disciplinas específicas para permitir, né, que as pessoas eliminassem as disciplinas obrigatórias, sobretudo as turmas mais próximas do final do curso, mas também que estavam articulados a projetos que se converteram em grupos de trabalho, né, os GTs, e que tiveram a ver com as intenções, interesses, enfim, que foram manifestados pelos próprios alunos, pelas próprias alunas. A gente fez fóruns e formulários e tudo mais, então surgiram intenções, interesses, e aí acabaram se formando 8 grupos na época de trabalho. Né? Então, esses grupos de trabalho, eles reuniram discentes de diferentes períodos do curso, em torno de temáticas de interesse. A gente pode conversar depois disso, se alguém se interessar aqui, eu posso mencionar para vocês. A gente tem esses registros, né, e várias pessoas que estão aqui participaram desses grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, inicialmente, eles foram planejados para funcionar no primeiro cronograma, né, porque a Unifal aprovou só um cronograma para discutir, né, para ver o que ia acontecer depois com a pandemia. Acho que vocês devem se lembrar que no ano passado havia expectativas, né, durante o ano todo, que a pandemia não fosse durar tanto. Então, quando a gente parou em abril, as pessoas achavam que até julho já tinha voltado. Quando nós voltamos em agosto, as pessoas imaginavam que até novembro, dezembro, tudo já estava bem. E, como vocês sabem, né, a situação foi se tornando cada vez mais catastrófica. E a Unifal acabou aprovando um novo cronograma de ensino remoto que durou de 2020 a 2021. E nós, no curso, acabamos definindo que os projetos continuariam em desenvolvimento do ERE 1 para o ERE 2, né? Então, eles foram encerrados oficialmente só em 2021. Então, o que o Laboratório de História Pública tem a ver com isso? Esses debates sobre história pública, enfim, que já estavam instaurados entre uma boa parte do corpo docente, eles nos estimularam a desenvolver esses grupos de trabalho, né? E esses grupos de trabalho atuaram articulando essas dimensões do ensino, da pesquisa, da história pública, e se almejava, né, nem sempre isso foi possível por causa da pandemia, a dimensão da extensão, né, da interação dialógica com as escolas, por exemplo. Isso foi só parcialmente alcançado por causa também da catástrofe que aconteceu na educação básica, né, desarticulação dos calendários e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, houve um estreitamento dos vínculos com a graduação, podemos dizer, né? Acho que é legítimo dizer isso, estimulado pelo que vinha sendo desenvolvido, e pelo menos vinha sendo debatido no Laboratório de História Pública. Os resultados dos GTs, gente, serão apresentados, né, para quem tiver curiosidade em conhecer, né? Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que não estavam no curso no ano passado, no início desse ano. A Elaine, na sexta-feira, ela tem a intenção de apresentar os resultados dos GTs na oficina que ela está coordenando, né, esse curso, né, mas aí a gente pode também, eventualmente, apresentar esses resultados, caso seja do interesse de vocês, né, o que cada projeto fez. Então, por exemplo, um dos GTs, né, que era coordenado pela Lívia e pela Marta, produziu, né, acho que há pessoas aqui que fizeram parte dele, produziu organizou uma publicação, né, um guia de estudos de gênero e sexualidade. Esse guia depois foi encaminhado, né, pela Marta e pela Lívia, depois de formatado, trabalhado, organizado, ele foi encaminhado pela Lívia e pela Marta para publicação, né, num edital da PROEX, né, e recentemente ele foi
divulgado, né, já como resultado final, né? Então, eu vou colocar aqui o link, né, para quem... Isso foi bastante divulgado esses dias aí, mas eventualmente pode ser que alguém não tenha visto, o trabalho, né, que acabou ficando intitulado Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais, um guia para o ensino de história, né? É um trabalho interessantíssimo, né? Então, quem não conheceu ainda, visite aí o link, baixe, leia e use, né? E uma outra atividade, né, digamos, mais evidente, né, foi um encaminhamento de um outro livro, que ainda está em avaliação, né, que, sob a coordenação do Walter e da Lívia, que reúne tanto resultados do LHP propriamente, né, dos projetos, né, que integraram o programa no ano passado, quanto dos GTs. Então, nesse livro há, por exemplo, resultados de praticamente todos os GTs que chegaram até o final do L2, né, materializados aí em textos, né, em artigos. Tem o pessoal lá de um dos GTs, do GT3, que organizou um roteiro, né, para a elaboração de um podcast. Esse roteiro vai ser publicado no livro também, né? Então, ou seja, a gente produziu bastante coisa no ano passado, apesar do desgaste mental, físico, socioeconômico e tudo mais. A gente conseguiu produzir bastante coisa em articulação com a graduação, com as áreas de pesquisa, fomentando, né, a dimensão da extensão na medida do possível, e isso se expressou, né, por meio desses resultados, né, que foram parcialmente comunicados e que continuam sendo comunicados. Bom, no ano de 2021, né, algumas coisas mudaram, né? Então, não, a pandemia não mudou quase nada, né, como vocês sabem, né? Mas algumas coisas mudaram. A primeira das mudanças importantes é que o Walter já tinha planos, né, de se afastar para o desenvolvimento do pós-doutorado, o que acabou acontecendo, né, mais recentemente, né, no segundo semestre letivo, né, na virada do primeiro para o segundo semestre civil do ano, e já planejando que ele iria se afastar, ele né, comunicou ao grupo, né, que ele não coordenaria o programa. A Lívia tinha a intenção de coordenar, né, um projeto específico, e por conta disso eu e a Elaine acabamos assumindo essa função, né, de coordenador e vice-coordenador, né? Uma das principais diferenças, né, que a gente pode destacar do primeiro para o segundo ano do LHP é que isso teve um impacto muito significativo, é que, como eu disse para vocês ao longo aqui da nossa conversa, né, o LHP em 2020 ele foi proposto no final de 2019, num edital, como era costumeiro, né, é costumeiro, né, no projeto de extensão. Os editais para execução no ano seguinte, eles são publicados no final do ano anterior, exatamente para que a gente comece já o ano, nos primeiros meses dele, né, em geral a partir de março, com a execução do programa. No ano de 2021 não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque havia um contingenciamento, né, dos orçamentos das universidades, vocês devem se lembrar disso, né? Até porque isso não acabou, né? A gente só não está sentindo o impacto tão presente desse contingenciamento, porque nós não estamos no modo presencial completamente, porque senão nós estaríamos sentindo isso, né? Quem já voltou para o presencial, os cursos, né, que voltaram parcialmente já estão sentindo isso, né? Por exemplo, menor quantidade de funcionários, né? De limpeza, de várias atividades, né? Menor orçamento para isso, a gente continua sentindo mesmo no modo remoto, né? Menor orçamento para pesquisa, para compra de livros, não houve orçamento nenhum, enfim. Não vou entrar nisso, é o plano de catástrofe e destruição das universidades públicas que vocês conhecem, que vem sendo implementado desde 2016. Mas isso teve um impacto sobre o edital, né? O edital acabou sendo lançado no próprio ano de 2021. Então, ele, por conta disso, né, ele esmagou, né, o cronograma que acabou sendo executado só agora no segundo semestre, né? Então, já repito, né, os bolsistas que estão aqui, Felipe, Fabrício, Rani e Matheus, né, eles acabaram atuando efetivamente só nesse segundo semestre
de 2021, né? Ou seja, houve uma continuidade do impacto da pandemia na manutenção do programa, né? Não apenas nesse aspecto que eu mencionei, que é um aspecto muito significativo, né? Porque diminui a quantidade de bolsas, diminui a duração das bolsas, diminui a possibilidade de execução, mas também, né, como, né, a situação, por exemplo, das escolas estava absolutamente catastrófica, né, por conta desses modelos atabalhoados e precários de ensino híbrido, remoto, ou seja lá o que vale, né, nós tomamos a decisão de não desenvolver os projetos que demandassem efetivamente a articulação com as escolas. Então, por exemplo, a Elaine reorganizou, né, o projeto dela, inclusive mudou o título, para que ele, pela primeira vez, né, desde que ela criou o projeto, para que ele pela primeira vez não fosse tão dependente das atividades nas escolas, né, e se voltasse um pouco mais para a produção de recursos didáticos. É claro que não foi abandonada essa dimensão da articulação, mas foi diminuída. O projeto do Luiz, né, intensificou ações que já vinham em desenvolvimento desde o ano passado, como, por exemplo, a produção de textos, né, de divulgação, né, de contos. A Lívia, né, decidiu não oferecer, Lívia e Olavo decidiram não oferecer o projeto de ensino de história pública, e, né, em conjunto com o Fabrício, né, a Lívia escreveu esse projeto intitulado Acervo da Cultura Negra com Gadeira em Poço Fundo, no sul de Minas Gerais, e o professor Mário, né, gentilmente aceitou o nosso convite, né, para participar do programa, né, ele que já vem coordenando, né, o CEDOC, o Centro de Documentação da UniFAMG, há alguns anos, né, que ainda funciona também em condições limitadas e precárias. Ele topou, então, integrar, né, o CEDOC como um projeto de extensão ao programa, né, e desenvolvê-lo dessa maneira, né, tendo como bolsista Matheus, né. O Felipe foi bolsista do Acervo da Cultura Negra, o Fabrício do Novas Mídias, né, e a Rânia do Dimensões Africanas, né. Além desses projetos, né, foi desenvolvida também uma ação pelo Walter, né, o Walter organizou essa ação antes de se afastar, que tinha sido pensada inicialmente para ser um projeto. O Walter coordenaria esse projeto, seria o 5º projeto do LHP, mas como ele ia se afastar, ele acabou não propondo, né, como um projeto, e propôs como uma ação, né, como um evento, que tinha a ver, né, com pesquisas dele, de orientandas dele, de alunas do curso de História, né, que já vinham, inclusive, fazendo estágios, né, que não sei se as meninas estão aí, a Gabriela, a Carla, acho que não, enfim. E aí ele propôs, né, esse evento entre o efêmero e o eterno, Educação Histórica e Patrimonial, por meio de acervos cemiteriais, que foi transmitido, né, pelo canal da LHP, e está lá para que vocês assistam, né? Foi um evento muito interessante. Esse ano a gente não teve o curso da professora Marta, né? Não foi possível oferecê-lo, né, sobre história pública, mas em compensação, né, nós tivemos, não, em compensação não, porque foi uma perda grande, mas tivemos, né, o primeiro seminário, que a gente está começando a realizar hoje, e propusemos um outro evento, né, que a gente chamou de Oficina de Projetos de Pesquisa em Ensino de História e História Pública, que também está acontecendo agora. Era para ter sido um curso mais longo, né, para funcionar aí entre agosto, setembro, e agora acabou não sendo possível, né, por conta do calendário bagunçado, enfim. Mas esse evento foi proposto pela Elaine e por mim como uma tentativa de articular ainda mais o laboratório à graduação, mas sobretudo à pós-graduação, ao PPGHI, né, o Programa de Pós-Graduação em História Ibérica, né? E isso é uma outra mudança do ano de 2021, né? Até 2020, né, o PPGHI, ele era composto por um grupo razoavelmente restrito de professores e professoras do curso, né? Nem todos e todas faziam parte do programa de pós-graduação. A partir do início de 2021, né, final de 2020, quando nós entramos oficialmente, eu digo nós porque eu fui um desses, né, que ingressou, o programa se expandiu, né, em número de docentes. Então, eu, Mário, Marcelo, Marta, Lívia, Walter, né, entramos
né, no ano de 2021 como orientadores e orientadoras do programa de pós-graduação, e nós pensamos, né, percebemos, aliás, que havia uma necessidade de articular de maneira mais intensa a graduação ao programa, né, até porque antes o programa dava conta de um espaço e de uma temporalidade razoavelmente restritas, né, e mais ainda, né, a gente percebeu, até pela nossa experiência nos processos seletivos, que talvez o Laboratório de História Pública pudesse oferecer alguma atividade para explicar um pouco melhor o que são projetos de pesquisa em ensino de História e História Pública, que são os tipos de projeto de pesquisa que nós desenvolvemos no PPGHI, né, que é um mestrado profissional e não um mestrado acadêmico. Então, a gente pensou nesse curso, ele acabou sendo oferecido nesse modelo aí condensado, né, que vai acontecer até sexta-feira, que tem o objetivo de, primeiro, para oferecer para alunos de graduação ideias, né, de como pensar esse projeto para se aproximar do PPGHI ou de outros programas de pós-graduação, para professores da rede pública, né, também oferecer ideias, né, porque a gente quer estreitar, né, esses vínculos do programa de pós-graduação com a graduação e, ao mesmo tempo, com professores da educação básica que ainda poderiam estar mais presentes, digamos assim, no PPGHI, e é isso que a gente almeja que aconteça nos próximos anos, né? Digo que a gente almeja porque acabou acontecendo que nós pensamos dessa maneira, propusemos essas atividades, né, e eu agora assumi a coordenação do PPGHI, né? Então, dia 3 eu me tornei coordenador do programa, então a gente vai, sem sombra de dúvida, isso já estava proposto, né? Isso não por causa da minha entrada, mas por causa das discussões que a gente fez no grupo, a gente vai intensificar essa relação da graduação e da pós-graduação. Houve também a manutenção dos vínculos com a graduação, né? E um dos exemplos, né, é a 7ª Semana de História. A gente fez um modelo que nós pretendemos replicar nos próximos anos, ou seja, tornar esse evento, né, o Seminário do Laboratório de História Pública, um evento perene, né, que vai acontecer preferencialmente junto com a Semana de História. Houve a produção de publicações, né, como eu já mencionei, né, o livro é organizado pela Lívia e pela Marta, o livro que esperamos que vai sair, né, em breve, organizado pelo Walter e pela Lívia, que coordena essas publicações, né, e nós, como perspectivas, né, que a gente vai discutir mais na sexta-feira, nós conseguimos já delinear em parte, mas pretendemos intensificar isso, o estreitamento dos vínculos com a graduação, sobretudo por meio das ASECs, né, das atividades curricularizadas de extensão, e com o programa de pós-graduação. Então, percebam que é uma iniciativa, né, que tem várias frentes, né, de atuação, né? É claro que não é o meu objetivo, eu não vou fazer isso aqui, não é o meu objetivo detalhar o que cada uma dessas frentes produz, né? Porque haverá mesas específicas a partir de hoje à tarde para isso, né? Mas o meu objetivo era mostrar para vocês essa articulação geral de tudo que a gente vem fazendo desde 2019, recuperando uma trajetória anterior, eventualmente para convidá-los e convidá-las a participarem, né? Quem não participou nesse ano, não participou em 2020, né? A gente teve uma atividade muito interessante também em 2019, 2020, né? Eu achei que eu tinha colocado aqui, não sei por que não apareceu, né? Que foi desenvolvida, né, como um projeto também, não sei por que, viu? Eu tinha certeza que eu tinha colocado aqui, mas não apareceu, né? Que é um projeto que foi desenvolvido, né, pela professora Lívia, pela professora Marta e pela Evelyn, que acho que tá aqui, né, que foi o Memórias da Pandemia, né, os diários, né. Esse projeto ele é tão interessante, né, e ele está mencionado lá no site, né, foi criada uma página específica para isso, né. Só para vocês terem ideia da relevância desse projeto e da dimensão que ele alcançou, ele se tornou algo tão importante que ele acabou se tornando a
a pesquisa de mestrado que a Evelyn está desenvolvendo, né, Evelyn? Então, eu não sei se você vai poder participar, né? Eu te convidei para sexta-feira, eu não sei se você vai poder participar na sexta. Se você não puder, quiser falar um pouquinho do projeto, fica à vontade. Bom dia a todos, a todos e a todos. Tudo bem, professor? Então, Tudo bem. o projeto, ele começou, né, no ano passado, assim, começou a pandemia, e ao longo foi começando assim que foi lançado, ele teve como público, né, a primeira intenção era os alunos do curso, somente os alunos, mas assim que ele foi lançado, que no primeiro momento foi no Dimensões, no site do Remadi, né, foi uma transexual, a Val Alves, que fez o acesso primeiro. Aí eu conversei com a Lívia e com a Marta e nós abrimos para os outros públicos, né, para quem quisesse. E como recorte do mestrado, nós escolhemos os professores, talvez por conta que eu já estou, né, nas escolas, então, os professores acessaram mais. Então, nós decidimos fazer esse recorte com os professores, assim, bem rápido para explicar, né, para não atrapalhar a mesa aqui. Nós fizemos esse recorte, submetemos o projeto, né, na Unespar, ele foi aceito. Agora eu já terminei o primeiro ano, e agora nós vamos partir para entrevistas, né, orais, né, com os professores da rede, vamos escolher os próprios professores estão pedindo para participar da segunda, só que como não tem como ter vários professores, até porque, né, é bem complicado, serão no máximo 5 professores, e vai começar agora em janeiro. Nós estamos submetendo na Unespar, no Comitê de Ética, né, estamos acabando de formatar o projeto, mas o LHP, ele foi essencial, porque assim que o site foi lançado, nós transferimos, né, os relatos, o projeto, as perguntas para o site, e os professores, outros públicos começaram até agora tem 60 relatos, e eu acho que o que foi primordial, assim, também, foram os eventos nós estamos participando, o diálogo com outros projetos, como o coronavírus, o projeto da Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, está tendo uma dimensão bem grande, com o diálogo com outras universidades, e também com a rede pública, né, que é igual você está falando, né, Cibrian, esse diálogo com os professores, né, na sala, a forma como foi impactado os professores nesse ensino remoto, eles deu para ter uma noção muito grande de como isso alterou a rotina deles mesmo. Tanto que quando você pega um relato no início da pandemia, algumas palavras são mais, porque lá no final pede para colocar, né? Algumas palavras que ficam marcadas, que poderão ficar marcadas. E no final já são outras palavras, assim, no final de 2020. Mas o projeto ainda está aberto, ainda está recebendo relatos. Então, e eu fico muito feliz, porque o Laboratório de História Pública está sendo essencial para o desenvolvimento do projeto. E eu agradeço, professor, por ter me dado a oportunidade de falar sobre o projeto. Imagina, Evelyn, eu que agradeço, né? Para a gente ver, né, exatamente como né, eu coloquei aqui a página, né, depois, se a Evelyn puder, que eu estou falando aqui, não estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se ela puder colar aqui no chat o link, né, para vocês verem, para a gente ver como isso se tornou algo muito intenso, né? Era uma ideia pontual, virou um projeto muito bem organizado e maior. Desse projeto, né, acabou se convertendo em uma pesquisa de pós-graduação, né, que a Evelyn vem desenvolvendo. Como ela bem disse, né, essa iniciativa já está se articulando a outras iniciativas semelhantes, né, isso acaba formando mesmo uma estrutura de rede, né, de trocas muito importante, que é muito característica, inclusive, da área de história pública, né, muito característica que se
que se configure esse tipo de rede, de troca, de colaboração, né, de autoridade compartilhada, né, como se costuma dizer na área. Então, eu acho que eu pedi para a Evelyn falar, e não estou te excluindo da mesa de sexta, viu, Evelyn? Se você puder estar lá, prepara lá uma apresentação para a gente e conta para nós tudo isso de maneira mais detalhada, porque para mostrar, né, para quem está aqui, né, e não fez parte do programa desde o ano passado, ou mesmo não conseguiu acompanhar as atividades esse ano, que essas atividades estão acontecendo na universidade, né? É algo que é importante destacar, porque, como vocês sabem, existe toda uma série de preconceitos em relação às universidades públicas, sobretudo em relação a essa manutenção, né, do ensino remoto, como se isso fosse indicativo de que a universidade pública não está fazendo nada, de que os professores e professoras ganham salários astronômicos e não querem voltar para o presencial, né? Então, o que eu tentei mostrar para vocês aqui, muito mais como um arrolamento do que um detalhamento, porque o detalhamento virá nas mesas a seguir, é o quanto de coisas a gente conseguiu fazer em 2020 e 2021, mesmo em ensino remoto, mesmo sem ter a possibilidade da interação dialógica efetiva, né, presencial, das trocas. Esses projetos foram mantidos, o programa foi mantido, nós conseguimos, inclusive, desenvolver projetos não previstos inicialmente, é o caso desse projeto, né, do Memórias da Pandemia, que não tinha sido previsto inicialmente, acabou se integrando ao programa depois, né? Então, percebam a quantidade de atividades que nós conseguimos desenvolver. Não é à toa que no ano passado, né, nós demos como título da Semana de História, né, o tema foi produzir e compartilhar histórias em tempos pandêmicos, né? Porque estava muito mais do que hoje ainda em evidência naquele momento, né? Como nós podíamos fazer isso, como nós podíamos compartilhar. Claro que esse ano essa ênfase ainda está presente na Semana de História, nas oficinas, sobretudo, isso apareceu, né? Um pouco menos nas mesas, mas o programa foi um espaço, né? Foi um eixo de articulação fundamental para todas essas iniciativas, que nós pretendemos, né, como grupo, intensificar nos próximos anos, porque a nossa intenção né, aí já antecipando um pouco do que a gente vai falar mais na sexta, né, a nossa intenção como eu já enunciei ao longo da minha exposição aqui, consolidar o Laboratório de História Pública como um programa de extensão do curso de História, eventualmente institucionalizá-lo no sentido de dotá-lo de um espaço, de condições de funcionamento técnicas, né, materiais, né, exatamente porque nós precisaremos nos próximos anos, em virtude, né, da curricularização obrigatória da extensão, nós precisaremos de um espaço mesmo de oferta constante de atividades extensionistas, né, porque vocês terão que desenvolver, eu digo vocês, repito, não sei se vocês que estão no curso, não sei até que ponto isso vai impactar quem já está no curso, provavelmente vai impactar mais quem entrar no curso, mas isso vai se transformar na atividade complementar fundamental do curso, uma vez que nós extinguiremos, né, também isso é uma mudança que a Unifal nos permitiu por conta da alteração do Regulamento Geral de Cursos de Graduação, nós extinguiremos no projeto pedagógico de curso o TCC. Então, o TCC vai deixar de existir como atividade do curso e vai ocupar esse lugar o componente curricular ASEX, né? A curricularização da extensão. Então, vem algumas mudanças, né, para o curso. Repito, a gente ainda está avaliando, né, com a Prograde até que ponto essas mudanças vão afetar também as turmas que já estão, ou apenas as turmas que ingressarão. Mas, de qualquer maneira, o que eu posso já garantir para vocês é que o programa, perdão pela tosse, gente, que o programa vai continuar existindo, talvez com novos projetos, com mais ou menos projetos, né, com a manutenção dos que existem, mas o programa vai continuar e que a gente precisa, né, e quer que vocês se integrem a ele, né?
Claro que, não, infelizmente, né, por conta das verbas cada vez mais restritas, enfim, infelizmente é muito provável que nós não tenhamos, por exemplo, uma ampliação do número de bolsistas, né? Muito pelo contrário, se a gente conseguir manter o número de bolsistas, já será uma conquista, né? Mas isso não impediu, né? Vocês vão perceber isso nas mesas a partir de hoje à tarde, que os projetos funcionem também com equipes auxiliares, né? Complementares ou fundamentais de voluntários e voluntários, né? Então, é possível, sim, participar desses projetos também como voluntários. Digo isso apenas para destacar a importância e as possibilidades de participação, mas, né, também quero reforçar aqui que a partir do momento em que a curricularização da extensão acontecer, e aí, repito, né, tudo isso vai ser explicado para vocês no momento devido, né, quem tiver, por exemplo, vocês que estão no curso de História, as turmas que forem afetadas pela curricularização da extensão, aí isso vai mudar de patamar, né? Porque aí não vai mais ser opcional, né? Quem estiver num currículo específico desses vai obrigatoriamente ter que participar de projetos e programas de extensão, e é por isso, né, que nós, inclusive, manteremos o LHP nos próximos anos. Tá bom, gente? Eu concluí aqui a minha exposição. Fico à vontade, né, para ouvi-los e ouvi-las, responder a perguntas, e se alguém quiser complementar, a Mari, enfim, os bolsistas e voluntários que estão aqui, se quiserem falar alguma coisa, dar algum depoimento aí sobre a sua participação no programa e nos projetos, fiquem à vontade. Oi, Mari. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, colegas. Primeiro, eu quero agradecer ao Rafael pela oportunidade, né, pela exposição do programa, e dizer que tem sido uma experiência muito, muito importante participar de um programa desse dentro do curso, né? Como o Rafael comentou, eu tenho alguma experiência em extensão, já ter coordenado projetos, participado de outros programas, mas não necessariamente ligados ao curso de História. E esse programa que agora está sendo desenvolvido, né, no Laboratório de História Pública, é uma grande oportunidade mesmo para a gente estreitar essas relações entre extensão, pesquisa e ensino num outro patamar. Eu penso, né, que o curso ganha muito com isso, principalmente na formação dos estudantes e na experiência dos docentes também, em atuar em outros projetos, em outro âmbito, né? Que não apenas a docência ou a pesquisa. Embora todas as dificuldades aí que o Rafael tenha comentado, né? Comentou sobre questão financeira, questão de financiamento para a própria extensão, tenham impactado. Mas, assim, quero reforçar só o convite do Rafael para que vocês participem também das outras exposições, né, dos outros seminários que acontecerão a partir de hoje à tarde, principalmente aqueles que chegaram recentemente, que ainda não conhecem muito bem as questões aí relacionadas à extensão, à pesquisa. Vale muito a pena participar e conhecer esses projetos que integram o laboratório, tá? Então, fica o convite aí para hoje à tarde, né, reforçando o convite do Rafael, convite para hoje à tarde, para amanhã, né, e para sexta-feira também, tarde e noite, aí, que nós faremos aí uma breve discussão também sobre o que são esses projetos e os resultados que a gente conseguiu até agora, nesse ano. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Mário. Acho que a ideia é exatamente essa, né? Da gente manter o programa, mesmo com todas as dificuldades, porque elas existem, né? O Mário sempre destaca isso. Nós somos cada vez mais
obrigados e obrigadas a desenvolver as atividades com cada vez menos financiamento, né, cada vez menos oferta de infraestrutura, enfim, isso é algo que vai precisar se discutir na universidade nos próximos anos, né, por conta dessa obrigatoriedade da curricularização da extensão, mas esses espaços são espaços formativos muito importantes, né, então demos aqui um exemplo muito pontual e marcante, né, de um projeto que se desenvolveu e acabou sendo convertido em uma pesquisa de pós-graduação, né, que é o projeto da Evelyn, né, porque para mostrar, né, que efetivamente no caso do nosso programa de extensão, essa articulação ensino, pesquisa e extensão, ela acontece, né, ela aconteceu mais intensamente ainda durante o ERI 1 e o ERI 2, né, quando as atividades de ensino foram profundamente articuladas às atividades, né, do programa de extensão e as próprias concepções, né, de ensino de história e história pública que fundam também o programa do Laboratório de História Pública. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos é a intensificação disso, né? O que nós esperamos desenvolver é a intensificação dessa articulação que até o momento tem sido tão produtiva, né? O Felipe está comentando aqui, né, que se sentiu contemplado, né, convidou vocês, né, para participarem da sessão de amanhã às 9 horas da manhã, né, na qual o projeto vai ser apresentado, né, é um projeto muito interessante mesmo, né, todos são projetos muito interessantes, enfim, com as suas peculiaridades, as suas características, né, então eu convido mais uma vez vocês e se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer mais algum comentário, ainda temos uns minutos, fiquem à vontade. Alguém ficou curioso, quer participar, nunca tinha ouvido falar de extensão universitária e está aqui por isso, né? É um espaço mesmo para conhecimento também, né? Não para reconhecimento de tudo isso que tem sido feito, né? E que ajudou a estimular, inclusive, outras atividades, né, em curso. Oi, Cristiane. Bom dia, gente. Bom dia, Sevrian. Obrigada pela fala. É apenas uma pergunta mesmo, não sei se você falou isso, mas sobre a curricularização da extensão de história. Já sabe mais ou menos quais turmas que vão passar por essa atualização, né, por essa modificação? Eu falei isso, a gente ainda não sabe, mas muito provavelmente, Cris, serão as turmas novas, né, as turmas que ingressarão ou a partir de 2022, mas mais provavelmente a partir de 2023. Né? Então, para vocês que já estão no curso, continuarão valendo as mesmas regras, né? Ou seja, a extensão ela é parte do currículo de vocês, mas integrando as atividades complementares, né? Não esse componente curricular específico que vai ser criado nessa adaptação do projeto pedagógico que nós estamos fazendo nesse momento, tá bom? Mas assim que tudo isso estiver certo, enfim, a gente vai fazer, né, uma assembleia, vai explicar isso para vocês com calma, e nada impede, é claro, que mesmo vocês, né, que já estão no curso, não sendo afetados diretamente por uma obrigatoriedade, porque eu digo é muito improvável que isso aconteça, porque é uma carga horária muito grande para vocês desenvolverem em um tempo curto, né? Quem já está no curso. Então, fiquem tranquilos, porque isso não vai ser uma realidade de vocês diretamente, né? Em termos de obrigação. Mas nada impede que vocês, mesmo não sendo obrigados e obrigadas a cumprir essa carga horária, que vocês participem também dos programas e dos projetos, não apenas daqueles oferecidos pelo curso de História, porque isso é uma dimensão muito importante da formação de vocês. Tá bom? Sei que vocês ficaram felizes aí pela minha fala de que o TCC vai acabar, mas muito provavelmente também isso vai afetar mais propriamente as turmas que vão ingressar no curso, né? E não vocês que já estão. Obrigado, Cauane. Eu que agradeço.
E aí, gente, terminamos? Acho que sim, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou agradecer muito a presença de vocês, né? Eu que agradeço, Evelyn. E vou deixar mais uma vez o convite, reforça aqui o convite para vocês, né? Participarem das próximas sessões, tá bom? Oi, acho que é o Gustavo, né? Que tá por aí. Bom dia, Sebrian. Eu anotei o nome aqui dos presentes, e depois obrigado. na lista. Eu agradeço, viu, Gustavo? Que me atrapalhei aqui com o negócio da Sem problema. internet. Eu agradeço. Bom dia. Bom dia. Bom dia para vocês, né? E nos vemos hoje à tarde e hoje à noite, né? Hoje à tarde na mesa sobre dimensões africanas, hoje à noite na mesa sobre ensino de história e história pública. Então vocês veem que está tudo articulado, tudo conectado e vamos juntos a seguir. Um abraço e até mais tarde.